Olá, meus queridos alunos, quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevisan Anselmo e hoje nós vamos fazer uma pequena revisãozinha sobre calorimetria, lei de gases e termodinâmica. Nosso objetivo aqui é falar mais a parte de equações, beleza, meus queridos e amados? Bem, parte de calorimetria aqui eu vou falar basicamente com vocês, falar um pouquinho sobre a parte de calor sensível, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre calor sensível. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre questão de calor específico, capacidade térmica, essa parte aí, né? Ou seja, aquilo que envolve principalmente a mudança de temperatura, beleza? Bem, então quando a gente fala sobre calorimetria nessa parte de calor sensível, né? Então nós estamos estudando, né? Quando há mudanças, certo, de temperatura. Então isso é uma coisa importante. Então é quando existe, né, mudanças de temperatura no sistema, certo? Então isso é uma coisa relativamente importante nessa situação. Por quê? Porque o calor ele pode causar duas situações. Ele pode causar mudanças na temperatura ou mudanças no estado físico da substância. E nesse caso nos interessa apenas a mudança de temperatura. Bem, quais são os fatores que influenciam essa mudança de temperatura, né? Primeira coisa, o que influencia é a massa, né? Quanto maior a massa, mais energia eu preciso para isso. Influencia o tipo de material, envolvido. E aqui nós vamos abrir um capítulo especial para o chamado calor específico. Correto? E depende da variação da temperatura desejada. Perceba que não depende da temperatura, mas sim da sua variação. Quanto maior a variação desejada, mais energia nós iremos precisar aqui, certo? Bem, então percebo que a massa eu represento por M. O tipo de material nós vamos representar com o calor específico que representa pela letra C, né, Czinho. E a variação de temperatura, como é uma variação, nós representamos por ΔT. E essa parte aqui nós vamos montar a famosa e conhecida equação fundamental da calorimetria. Que é a conhecida equação do Q-macete, né? Q igual mc ΔT, certo? Famoso mc ΔT. Nesse sisteminha de M do Q-macete, nós temos que ficar esperto na parte de unidades. Nós temos o chamado Sistema Internacional de Medidas, que é o sistema SI, né? Onde que a quantidade de calor, né, ela é medida basicamente em joule, o famoso joule, né? Nós temos a massa, que é medida em quilograma nesse sistema. Então a massa, que é medida em quilograma. Nós temos o Czinho, que ele é medido em joule por quilograma vezes Kelvin. E nós vamos ter que a variação de temperatura ela é medida em Kelvin, certo? Mas nós temos o chamado sistema usual, certo? Que o sistema usual ele também é bastante utilizado nesse caso, tá? E o sistema usual nós vamos ter a velha conhecida caloria,
né, originada lá do calório, né, dos gregos antigos, o famoso cal. Nós vamos ter a massa, que é medida em gramas. Nós vamos ter o calor específico, que é medida com unidade esquisita chamada caloria por grama graus Celsius. E a variação de temperatura, que ela pode ser medida em graus Celsius, certo? Essa é a unidade oficial. Aí tem um macetezinho bem interessante a gente falar sobre isso, que a variação de temperatura, tanto em Kelvin como em graus Celsius, é a mesma, certo? Então a gente tem que se preocupar quando estamos falando em variações. Em valores absolutos, isso está um certo problema para nós, um certo desconforto, certo? Ok? Então assim, a gente conhece, por exemplo, as proporções que existem entre massa, por exemplo, 1 kg é 1000 gramas, certo? Se eu precisar converter, por exemplo, temperatura, né? Eu sei, por exemplo, que... deixa eu colocar aqui. Eu sei que se eu quiser pôr com temperatura de Kelvin para Celsius, se for necessário, né? Eu sei que para converter para grau Celsius para Kelvin, o que eu faço? Né? Normalmente é bastante comum acontecer isso. Eu vou lá, somo 273, né? Para transformar para Kelvin, certo? Então, só converter aqui, né? Colocar aqui Kelvin, né? Eu somo o valor para transformar a temperatura em grau Celsius, certo? Lembrando que isso aqui se aplica quando tiver valor absoluto, não um valor em variação, correto? Que as variações são iguais. Mas quando eu tiver, por exemplo, a parte de quantidade de calor, né, eu posso fazer uma seguinte relação, que uma caloria, ela representa 4,18 joule, né? Isso aqui a gente pode lembrar, se vocês quiserem, né, relembrar, é da famosa experiência de Joule, né? É a experiência do equivalente mecânico de Joule, né? Em que ele relacionou o seguinte: isso aqui equivale, né, à quantidade de energia, né? O que representa, por exemplo, que ele representa o seguinte, que ele representa, né, a relação que uma caloria, certo? Uma caloria, essa equivalente mecânico aqui, é a mesma coisa que 4,18 joules, que é, na verdade, a relação em que seria relacionado com a quantidade que, né, em que 1 grama de água seria, né, quantidade de energia que 1 grama de água necessitaria para elevar a sua temperatura de 14,5, ver que é bem específico, né? 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius, né? O cara pode falar assim, pô, mas é só levantar 1 grau? Pois é, mas tem um valor específico para essa variação aqui, né? Por causa que a gente vai perceber que esse padrão aqui, na verdade, ele não é um bom padrão, assim, ele acaba tendo algumas flutuações. Então, para ficar bem específico, que é uma definição de 1 caloria, né? Ela representa, na verdade, isso aqui que vocês estão vendo, certo? Então, essa representa a formulazinha da nossa experiência, nossa relação aqui. Bem, vamos falar agora um pouquinho sobre a questão do calor específico, né? O calor específico, certo? Como o próprio nome já fala, o calor específico representa a quantidade de energia, né, de uma certa substância, né,
Então isso que é o interessante dela, ela é característica, né? Ela é uma característica, uma propriedade de uma substância, certo? É uma propriedade de uma substância. Então isso que é interessante, né? Então ela representa a quantidade de energia necessária para uma substância aumentar sua temperatura ou a quantidade de energia necessária para uma substância reduzir sua temperatura. Então a gente vai perceber que as substâncias elas precisam de quantidade diferente de energia para isso. Por exemplo, vamos pegar alguns exemplos aqui, né? Se você pegar a água, por exemplo, ela tem um calor específico de 1,0 caloria por grama grau Celsius. Enquanto que se você pegar, por exemplo, o ferro, o calor específico aproximado dele é de 0,11 caloria por grama grau Celsius. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a água ela precisa de 1 caloria para elevar 1 grama de água em 1 grau Celsius. Enquanto que o ferro, né, nessa mesma situação, ele precisa de apenas 0,11 calorias, certo? Para elevar a mesma 1 grama de ferro em 1 grau Celsius. Ou seja, se você for comparar daqui para cá, tu vai perceber que o ferro, certo? Que o ferro, ele necessita aproximadamente 9 vezes menos energia, 9 menos calorias, vamos supor assim, energia, né, caloria, para elevar, né, ou se você quiser também para reduzir a sua temperatura. Então por isso que, por exemplo, o ferro ele tem a tendência de aquecer muitas vezes mais rápido, né? Além de ter sua propriedade condutiva maior, né? Ele também necessita de menos caloria para poder elevar a mesma quantidade de temperatura, por exemplo, elevar a mesma variação de temperatura que, por exemplo, a mesma quantidade de água, por exemplo, certo? Então isso é graças a chamado calor específico, representado por um Czinho. Agora, a gente pode ter aquilo que a gente chama de propriedade do sistema, certo? Que a gente chama isso de capacidade térmica, ok? A capacidade térmica. E nessa capacidade térmica, o que a gente vai ter? Na capacidade térmica, nós iremos ter algumas outras coisas. Nós vamos ter, por exemplo, a propriedade que a gente diz, que é a propriedade do sistema, certo? Ô, letra feia. Então, você vai ter a propriedade do sistema. Essa que é a diferença, é a propriedade do sistema. Como assim um sistema, professor? O sistema ele pode ser formado por diferentes substâncias, por diferente quantidade de substâncias, por diferentes formas. Então eu levo um conjunto de situações, certo? Então eu não identifico necessariamente o que compõe aquilo ali, eu só levo em consideração o conjunto de tudo. Capacidade térmica, por definição, tá? Ele é representado por Czão, com C maiúsculo, em que eu analiso a quantidade de calor envolvida em função da variação de temperatura. E, né, como se observa-se pela unidade, a quantidade de calor, né, que é o Czão, ele é dado medido em calorias por grau Celsius. Ou seja, quantas calorias eu necessito para elevar esse sistema
em 1 grau Celsius. Perceba que eu não estou trabalhando em massa, né? Eu estou trabalhando de uma forma diferente. Quantas calorias eu necessito para o sistema elevar em 1 grau Celsius, né? Ou para reduzir em 1 grau Celsius, independente da quantidade de massa que eu tenho nesse sistema. Mas se eu mudar o sistema, a capacidade térmica desse sistema acaba sendo mudada também, certo? Então, quando eu trabalho com praticamente sistemas em que eu não conheça todos os seus componentes, e muitas vezes eu faço uma atividade empírica sobre ela, né? Ou seja, uma experiência, eu trabalho normalmente com capacidade térmica aqui, ok? Bem,